Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 156 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. Entre o final do ano passado e o começo deste ano, dois novos livros de Cormac McCarthy chegaram às nossas livrarias: O Passageiro e Stella Maris, que formam um díptico. McCarthy passou mais de década e meia sem apresentar novidades aos leitores antes de lançar esse par de romances, publicados no ano passado nos Estados Unidos. Esses livros saem no Brasil ao mesmo tempo em que a Alfaguara investe em reedições da obra de McCarthy. Hoje, com seus 90 anos, ele é figura fácil em listas de maiores escritores vivos. Já ganharam nova roupagem a distópica A Estrada, o colossal Meriano de Sangue e 2 volumes da trilogia da Fronteira, Todos os Belos Cavalos e A Travessia. McCarthy é um escritor grandioso que constrói narrativas permeadas por referências míticas, por uma camada inefável. Fã assumido daqueles que passaram a dedicar parte da vida a pesquisar a obra de McCarthy, Daniel Galera está trabalhando na tradução de um livro do cara. Autor de obras como Barba Ensopada de Sangue, Mãos de Cavalo e Meia-Noite e 20, escritor tantas vezes apontado como um dos destaques de sua geração, foi Galera que convidei para o papo que vocês ouvirão a seguir. A conversa é uma boa porta de entrada para quem quer começar a desbravar o mundo de McCarthy ou conhecer um pouco melhor as marcas desse grande autor dos Estados Unidos. Daniel Galera, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Daniel, te chamei para a gente bater um papo sobre o Cormac McCarthy. Antes de começar a gravação, eu estava começando a comentar contigo uma questão. Eu até falei, não vou falar nada, espera a gente começar a gravar, porque eu acho interessante. Porque você estava falando, né, que o McCarthy é um cara que você sente à vontade para falar a respeito, de tanto que você o admira. E eu fico contente de ouvir alguém dizer que se sente à vontade para falar do McCarthy, porque muitas vezes em roda de conversas com outros leitores eu percebo que o McCarthy meio que impõe certo respeito, impõe certo temor. Às vezes me parece que as pessoas têm um pouco de receio, assim, de falar, pô, do McCarthy eu falo numa boa, vamos Uhum. nessa. É, Te chamei pensando da gente conversar a partir do Passageiro e do Stella Maris, que são os dois livros dele que estão chegando aqui no Brasil, né? O Passageiro já saiu, o Stella Maris está saindo, e que suponho vão ser os últimos da carreira do McCarthy, a não ser que ele tenha alguma coisa guardada aí. Mas antes de a gente entrar nesses livros, você pode começar falando um pouquinho de como começa a sua relação de leitor com Cormac McCarthy? Claro, vamos lá. Bom, saudações aí a todos os ouvintes do podcast. Obrigado pelo convite, Rodrigo, para participar. É, Até, inclusive, por ser para falar do Cormac McCarthy, que é um autor. Foi importante para mim como escritor também, né? Não só como leitor. É um dos poucos, talvez o único autor que eu tenha lido toda a obra, né? Li até as peças de teatro. E li artigo acadêmico sobre ele. Enfim, é um interesse que é de anos, né? Mas também que eu fiz de uma forma muito leiga, assim, de leitor interessado mesmo, né? Por isso que eu digo até que eu posso falar com uma certa naturalidade dele, porque eu tampouco me sinto pressionado a interpretar ou me aprofundar na obra dele, né, de uma maneira mais técnica, porque eu não conseguiria. Mas eu li tudo, né? Alguns livros eu li várias vezes. Então isso dá um prazer de poder conversar sobre ele. E a minha relação com o McCarthy, bom, se eu não me engano, eu comecei a ler ele como muita gente começou, já um tanto tarde, quando ele lançou o The Road, A Estrada, que foi que em 2005, 2006, eu não me lembro bem. 2007, eu acho, né? O 2007 é o filme. Não, pode ser 2007. É Bom, nessa mas é por região. aí. Então, eu fui descobrir, ou pelo menos começar a ler de fato, né, os livros dele já nesse momento tardio da carreira dele, né? Mas o A Estrada me atropelou, né? Eu não esperava
aquela potência, aquela linguagem, aquela força, né, destruidora e muito assustadora que aquele livro exercia. E eu já tinha, acho que eu sempre tive uma certa inclinação a gostar desse tipo de narrativa, não só pós-apocalíptica, mas com esse pendor meio, essa coisa do gótico sulista, né, do qual o McCarthy é um dos expoentes, que tem essas tintas violentas, misteriosas, né, com aquele excesso descritivo e uma exuberância em termos de sangue, corpo e, né, lama, natureza, né? A natureza com essa força também potencialmente destruidora. E eu acho que eu sempre gostei de autores e autoras que, de certa maneira, entravam nesse universo, assim. E o McCarthy é um grande mestre, né, disso, faz parte do estilo dele. Então, ao ler o The Road, eu já fiquei muito impressionado e fiquei com muita vontade de ler os outros. Aí eu fui me informar mais sobre toda a obra dele. Morava em São Paulo essa época. E aí fui atrás, comecei a comprar alguns livros em livraria, achei muita coisa em sebo, fui empilhando os livros e comecei a ler. Eu acho que depois do A Estrada, eu li aquele que é, para muitos, o melhor romance dele, né, que é o Meridiano de Meridiano. Sangue, que também foi uma experiência muito intensa. E em seguida, aí eu não lembro bem a ordem, tá? Mas eu fui lendo tudo. Daí eu li alguns dos primeiros livros. Ele tem um romance curto chamado Outer Dark, que é dos anos 70, eu acho, 60, 70. E não foi traduzido no Brasil. Romance curtinho, acho que é o segundo romance dele. Que é destruidor também. Talvez seja o livro dele que eu considero o mais perturbador, um dos mais violentos, assim. E um livro menos conhecido. Então esse também me abalou bastante. Em algum momento eu acabei lendo também a trilogia da Fronteira, que são os três romances talvez mais populares dele, né? São muitos críticos consideram os mais acessíveis também. Eu acho que o primeiro volume dessa trilogia, Todos os Belos Cavalos, talvez seja de fato o livro mais acessível dele, junto com Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Mas o segundo volume, que talvez seja o meu livro favorito do McCarthy, junto com o Suttree, que é A Travessia, eu acho um livro bem difícil, um tanto impenetrável, né? É Esse aí, que o, acabou de é ser. o, acabou de sair relançado, desculpa te interromper, mas foi o último livro do McCarthy que eu peguei para ler. Eu parei na metade porque, inclusive, eu fui além daquela parte, mas a primeira parte desse livro ali, toda a história com a loba Então, já é é uma coisa assim que devastador, você não né? precisa terminar o livro para falar, caramba, que livro gigantesco. Cai bem terminar o É. livro, né? Que não vou dar uma desculpa de leitor preguiçoso, mas aquilo ali Esse já primeiro, justifica uma obra de é, arte. sim, esse primeiro terço desse romance é genial e devastador. O resto do livro continua muito bom, mas esse trecho do Billy viajando com a loba, para mim, está entre as grandes narrativas da literatura de todos os tempos, eu considero, né? Aí, quando eu li A Travessia, de novo, fui derrubado, né, pela força do livro e tal. E aí fui indo. Em algum momento, acho que aí depois quando eu morava, eu li alguns desses livros que eu falei, eu li morando em São Paulo, e pouco tempo depois, eu me mudei para Garopaba, onde eu morei durante um ano e meio, e minha estadia lá, essa passagem da minha vida que eu morei lá, acabou também me levando a escrever o Barba Ensopado de Sangue, meu romance e tal. E, mas antes de começar a escrever, eu tinha levado os livros do McCarthy para Garopaba e me pus daí pela primeira vez a proposta comigo mesmo, né, de fato ler tudo que ele havia escrito. Então eu me lembro que eu comprei mais os dois ou três que faltavam, e aí os que eu não tinha lido ainda eu li de fileira, né? Então eu acabei lendo o Suttree, que é para alguns leitores e estudiosos da obra dele consideram o Meridiano de Sangue sua obra máxima, né? Mas há quem considere o Suttree também. Esse não saiu no Brasil Talvez também, né? também não saiu. Eu comecei a traduzir ele agora para a Companhia das Letras, para Alfaguara. Então ele vai ser traduzido pela primeira vez. É um romance também longo, de quase 500 páginas, e é o romance mais autobiográfico do Cormac McCarthy.
Isso é muito interessante, né? Se passa na cidade de Knoxville, nos anos 50, que é a cidade. Eu não me lembro com certeza se ele nasceu lá, mas ele passou a juventude lá e uma parte da sua vida jovem adulto, né? E é um romance muito interessante, também muito forte, que não tem nada a ver com nem com o mundo, assim, mais, né, esse mundo quase fantástico do gótico sulista que ele trabalhava antes, e nem com a fase posterior, que é a fase western, né? Essas histórias de Velho Oeste que ele ajudou a recriar, inclusive, né, os livros dele. Então é um livro situado ali no meio, enfim, sua obra mais autobiográfica e tal. E eu sou apaixonado por esse romance. Ele foi uma grande influência para mim, na escrita do Barbie Ensopada de Sangue. Então a história é um pouco essa. E aí depois eu terminei, li Onde os Fracos Não Têm Vez. Ele tem duas peças de teatro muito legais. Uma delas virou filme até, que é só uma conversa entre dois homens. É um sujeito que salva o outro, que ia se suicidar na linha do trem, do metrô, e leva ele para casa. E aí é só os dois conversando no apartamento durante 70, 90 páginas. É só um diálogo contínuo. E como é que se chama? The Sunset Limited, o nome dessa peça. E ela virou um filme com o Tommy Lee Jones e acho que o Samuel L. Jackson, que são dois puta atores representando essa dupla, né? Esse duelo verbal, assim, meio um copo de cólera, assim, sabe? Mas entre esses dois homens mais velhos e ficam debatendo ali se a vida vale o sentido da vida, se o cara fez certo em salvar o outro e tal. É muito legal. E aí fui indo. Eu cheguei até que eu cheguei de novo no The Road. E é isso, desde então eu tenho esperado também esses livros novos, né, que a gente sabia que o McCarthy vinha escrevendo há muitos anos e que saíram ano passado, né? Então, esse ano também, né? O Passageiro e o Estela Maris, que são livros que funcionam juntos, né? Eles poderiam, em tese, estar no mesmo volume. Uhum. Poderiam estar. Bom, daqui a pouquinho eu te pergunto sobre eles, mas vou continuar nas obras anteriores ainda, porque me chama a atenção nessa sua trajetória com McCarthy, porque eu não conheço toda a obra dele, mas me parece que o The Road, o A Estrada, é um dos livros que mais destoam do conjunto, né? Quando a gente fala do McCarthy, pelo menos a impressão que eu tenho é que os leitores já pensam na reformulação do Faroeste, principalmente por conta da trilogia da Fronteira, e do Meridiano de Sangue, que não vou falar que é o melhor livro dele, porque eu não conheço a obra toda, mas é um dos melhores livros que eu já li na vida, Uhum. tranquilamente. Mas, por outro lado, no The Road, a obsessão dele com alguns aspectos da linguagem e a maneira como ele transforma alguns personagens em mais do que humanos, mas como se fosse um símbolo de grandes forças que nos regem, ou que poderiam nos reger, já está ali também, né? Você Uhum. pensa ali na criança do The Road como um exemplo do que seria a bondade, ou a potência de bondade, em contraponto ao, como é que chama, o careca grandão do Meridiano, o O juiz Holden, Holden, o Judge juiz Holden, Holden, uma que é a espécie encarnação do diabo. do mal aleatório Como que e você observa absurdo. esses dois aspectos na obra dele? Primeiro, esse trabalho com a linguagem, que vai... o McCarthy tem um estilo que quando você começa ali, você já saca ali o que. Uhum. E essa maneira como ele transforma alguns personagens em grandes símbolos de questões que podem extrapolar a gente. Tem uma Sim. coisa muito mítica aí, né? Da mitologia cristã, Sim, inclusive. mítico é uma palavra importante. Então, o estilo do McCarthy ele é um pouco um enigma, né? Até para autores e estudiosos muito mais bem equipados que eu para analisar, né? Eu já li algumas coisas analisando o estilo dele. Mas é isso, as principais referências dele parecem ser, em primeiro lugar, a Bíblia, né? Em especial a Bíblia King James, que é uma versão em inglês com uma linguagem bem específica, né? Que muitas coisas, muitos cacoetes, ou não sei se são cacoetes, mas decisões, né, ou obsessões de linguagem do McCarthy se espelham um pouco na Bíblia de King James. Inclusive esse encadeamento de orações com conjunção, né? E. Uma recusa a usar vírgula, né? Que cria essa cadência um pouco mítica e parece que tem uma pisada forte, assim, né?
Então ele abre a porta e ele pega o não sei o quê, ele pega o copo e ele enche de água e olha para a rua e vê o crepúsculo que está terminando, sabe? Então, que Eu não é falei que, exatamente mas é uma um E. enumeração, não é uma enumeração de objetos ou coisas, mas é um encadeamento de pequenas ações, né? Muito simples né, modulares e elementares, que ele vai encadeando e gera esse acúmulo que de repente a coisa parece muito mais solene e cheia de implicações e de subtextos do que pareceria se ele tivesse escrito aquela mesma ação com orações divididas por ponto, com um uso de vírgula um pouco mais convencional. Isso é uma coisa que a gente percebe em todos os livros dele. Aham. Vou até fazer um comentário sobre isso, porque eu sei que tem muitos ouvintes que escutam o podcast e que às vezes são escritores iniciantes ou querem escrever. E é até interessante você observar o estilo do McCarthy dentro do conjunto todo de um livro, como o que poderia, numa frase curta, soar como um problema imenso. Fala, meu, esse cara não sabe escrever para repetir tantas vezes o E, como que isso se consolida como um estilo de fato, né? Então, como que ele consegue fazer isso? É um tema de pesquisa e debate até hoje, porque autores que não são Cormac McCarthy, sejam eles quem for, e tentam simular o que ele faz, não vou dizer que fica necessariamente ruim, né, mas alcançar o efeito específico que ele alcança não parece possível, né? Então, eu acho que um outro aspecto, um outro ingrediente desse estilo dele, que causa tanto impacto, é a própria variação e a riqueza léxica, né, e a variação verbal e a variação de vocábulos que ele emprega, né? Enfim, é uma coisa um pouco. Tem um outro autor os dois eram contemporâneos de certo modo, mas com uma literatura de apelo a gerações mais jovens, que foi o David Foster Wallace, né? Que também era muito, se ressaltava muito, né? Como ele parecia não apenas que ele tinha lido todos os dicionários do mundo, como as pessoas que fazem os dicionários, na verdade, deviam ler os livros dele para fazer os dicionários, né? E o McCarthy é um autor desses. Eu estou traduzindo agora o Suttree e é muito gozado, porque às vezes eu encontro alguns termos que eu não faço a menor ideia do que é, e eu olho todos os dicionários e não encontro. Olho dicionários de inglês, Oxford, todos, os da internet, os em papel que eu tenho, a palavra não aparece. Aí eu começo a procurar na internet, né? Vou para aquele segundo momento que a gente começa a pesquisar glossários e sites de tradução de gírias. E é muito comum aparecer em blogs um pouco mais antigos, leitores do McCarthy, leitores norte-americanos, né? Ou ingleses, ou enfim, cuja língua nativa é o inglês, compilando listas de palavras, principalmente no Suttree, que eles não sabiam o que eram e não conseguiram descobrir, para compartilhar com outros e tentar. Então, às vezes aparece alguém que sabe o significado. Então, assim, ele tem uma variação verbal e claro, ele bebe muito de formas antiquadas das palavras, né? Então, com muita frequência, palavras dele que não estão em dicionário, se tu vai pesquisar num dicionário etimológico, e aí tu percebe que são formas do inglês antigo, que ele escolhe usar para criar um pouco também, acrescentar um pouco, eu acho, essa atmosfera, né, de uma coisa meio mítica, ancestral, primitiva, né, da qual ele bebe muito. Né, tanto no sentido das histórias formadoras, né, do Ocidente, assim, quanto no sentido primitivo mesmo, assim, de uma coisa quase pré-humana, né, dessas energias telúricas e naturais e cósmicas, né, que parece que estão sempre orbitando em torno dos personagens dele. Então, tem essas duas coisas já que a gente pode pensar, essa cadência e essa estrutura de frase que bebe muito das narrativas bíblicas, de certas traduções da Bíblia, essa variedade de vocabulário absurda, os próprios leitores, às vezes acadêmicos, nativos do inglês, têm dificuldade de conseguir saber o significado de todas as palavras que ele usa. Ele trabalha bastante com contrações de palavras também, que é uma coisa que no inglês se faz de um jeito diferente que no português, né? É muito mais fácil a gente grudar palavras uma na outra no inglês e isso passar como um neologismo automaticamente, que o leitor absorve, né, automaticamente. Ele faz muito isso também, se reparar, né? Se olhar, ler os textos dele em inglês.
uma coisa muito difícil, talvez impossível de reproduzir quando a gente traduz para o português. Porque se tu começar a grudar as palavras assim, parece muito mais um artifício que faz o texto soar pedante do que um recurso que acrescenta um pouco mais de solenidade, né, e esse peso mítico à narrativa. E por aí vai, Rodrigo. Enfim, agora me escapam, assim, mas são vários elementos. O importante é que funciona, né? A gente tenta pegar e separar o que ele está fazendo, mas é um estilo que ele muda um pouco ao longo da carreira dele, mas não muito, né? Nos primeiros livros do Cormac McCarthy, ele era claramente, estava tentando imitar o Faulkner, né? Se a gente pega os livros do William Faulkner no original e compara com os primeiros romances do McCarthy, a gente vê que o William Faulkner foi realmente o grande autor que fez a cabeça dele como escritor nas primeiras obras, né? E também a gente vê ecos do Herman Melville, do próprio Joyce e outros modernistas, né? Ele é um cara que também está explorando recursos desses autores, mas vai transformando, né? Então ele tem um primeiro momento que é meio, vamos brincar de ser William Faulkner. Aí depois eu acho que ele chega no Suttree, que já entra uma carga desse modernismo joyciano na linguagem, na narrativa dele um pouco mais explícita. E depois ele passa para esses livros do Velho Oeste, né, que ele reinventa. E aí é uma linguagem também toda que bebe, enfim, das referências do inglês usado nessa região, naquele século XVIII, XIX, né? E no fim a gente tem a partir do A Estrada, né, que é um livro que também é um ponto de virada na carreira dele. O que ele produziu depois do A Estrada é uma combinação dessa linguagem que ele já tinha com um vocabulário científico bem moderno, ou mesmo pós-moderno, né, misturado, e um fraseado e uma composição um pouco menos rebuscada, um pouco mais simples, né, um pouco mais tradicional, talvez, que a gente vê, inclusive, no Passageiro e no Stella Maris. Podem ser livros não tão fáceis de ler, mas eles estão longe de ser difíceis como eram o Meridiano de Sangue, como Elsa Tree, como são os primeiros livros dele, né? São livros um pouco mais acessíveis e que soam um pouco mais modernos para o nosso ouvido. E, de repente, num parágrafo, ele desemboca nessa coisa mítica, primitiva, bíblica, entra fundo, faz umas elucubrações metafísicas intransponíveis, e daqui a pouco, pá, ele sai disso e tem um físico conversando com um outro num bar, e parece que a gente está de novo no século XXI, né? É muito interessante essa oscilação que ele faz. Uma palavra que me vem muito à cabeça quando eu leio McCarthy é uma que eu ligo muito a um outro escritor de língua inglesa, que é o Neil Gaiman, que é o inefável. Parece que tem sempre a coisa ali do inefável Boa orbitando palavra. toda a narrativa do McCarthy. Eu Ainda nunca sobre as pensei nela, mas referências. sim, tem algo a narrativa parece estar tá brotando de algo muito subterrâneo ou muito elevado, assim, cósmico, né? Ela tá chegando de um lugar distante, vasto, perturbador, por mais que as coisas narradas sejam prosaicas na sua, né? Se a gente for descrever de uma maneira simples, elas são prosaicas, mas elas ganham um peso metafísico, um peso cósmico, assim. E, enfim, é muito fácil tentar fazer isso e se dar mal, né? E escorregar, porque a gente soa realmente solene, patético, pedante, ingênuo, né? Mas o McCarthy, mesmo quando porque às vezes se a gente for analisar com rigorosamente, às vezes o material dele é um pouco pomposo, de uma maneira que quase descamba para o ridículo. Uma E estrada só tem não uns descamba, momentos bem cafonas, inclusive. Assim, não é, momentos, tem uma frase ou outra ali na estrada que você fala, pô, que bonitinho, que... ele anda na corda bamba do cafona, do ridículo, do exagerado, né, do pomposo, mas não cai. Mesmo os críticos dele costumam admitir isso, assim, tipo, realmente tem um tratamento de linguagem aí que outro autor fazendo, a gente ia ter um livro ilegível, né? E ele fazendo soa essa coisa que pode até não ser assim o estilo favorito do leitor, mas não dá para negar que é forte, né? Que mexe com as emoções, que faz a gente pensar em outras coisas, projeta, né, em outras coisas. Então, é Essa muito parte único. ainda das referências do McCarthy, quem possivelmente o influenciou, peso muito a mão, se eu citar também o John Williams.
principalmente do Butcher's Crossing. Não sei se você leu o John Eu não, Williams. eu não sei te dizer se o John Williams poderia ser uma influência para o McCarthy. Tendo lido os dois, eu consigo ver alguns pontos de contato, né? Então, essa parte do Velho Oeste, Mas né? eu não faço ideia se o McCarthy leu, deve ter lido, porque ele parece ser um leitor de tudo, né? Mas eu nunca li nada que colocasse o John Williams como uma influência clara dele, uma coisa que a gente pudesse atestar e verificar, né? Mas não considero impossível, porque eu entendo que tem alguns pontos de contato ali, né? Eu li o John Williams, o Butcher's Crossing e o... Como é que é O o nome? Stoner. Mas, o O Stoner, Stoner. que é o mais famoso. O Stoner. E são Pessoas, autores... leia o John Williams, é muito bom. É muito bom. Mas são assim, são autores que têm uma vaga afinidade. Embora ao mesmo tempo eles estejam fazendo coisas um tanto diversas também, principalmente no sentido dessa grandiloquência, essa coisa mais mítica que o McCarthy busca, né? Eu acho que o John Williams está com o pé mais no chão, né? Sim, sim. Ele não sobe a estratosfera para buscar, né, os efeitos, ele encontra os efeitos dele numa coisa muito mais Não tem o prosaica, inefável mundana. ali. O pé, realmente ele a gravidade mantém ele no chão, assim, uma carta decola às vezes. Então, nisso eles diferem. O Passageiro e Stella Maris, enfim, Daniel. Gostou, não gostou? Independente de gostar ou não gostar, o que Eu que vale, o que não gostei, vale. Eu comecei a ler O Passageiro e confesso que eu preferi voltar para a Travessia. sim, eu entendo. Eu li, assim que saiu, eu li em e-book, né, quando saiu nos Estados Unidos. Estava muito ansioso para ler. E, e eu entendo não gostarem, entendo inclusive leitores do McCarthy já dedicados não gostarem, assim, consigo imaginar por quê. Mas eu gostei muito e acho que em alguma medida tem a ver com perceber que ele segue fazendo a mesma coisa, de certo modo, num momento em que o mundo literário, né, as narrativas que estão sendo escritas e que estão circulando, se transformaram de formas, às vezes, bastante radicais e velozes, né? Digamos, nos últimos... Ele levou 16 anos para fazer o Passageiro, né? Então, a gente está falando dos últimos 15 anos, pelo menos. E é um livro que... Ele é anacrônico, né? Ele é um livro que parece ter sido escrito em outro tempo. E isso é interessante porque é difícil de encontrar hoje em dia, né? Eu acho que eu estava com o meu Twitter funcionando ainda quando eu li o livro. E eu tuitei algo assim como, enfim, uma das coisas que eu gostei no Passageiro é que parece que o Cormac McCarthy ficou 30 anos trancado num armário, só davam comida para ele, sem internet, e não tiraram, né? Porque esse livro parece que sai de alguém que realmente não esteve em contato com uma boa parte das transformações sociais, tecnológicas e políticas que aconteceram nos últimos 20 anos do mundo. Realmente parece que ele não teve contato com isso. Eu sei que ele teve, mas ele ainda está escrevendo como se esses desdobramentos recentes da história e da sociedade não tivessem acontecido. Então, quem lê, eu acho que esse romance dele, da perspectiva de um leitor formado pelo que foi a produção literária dos últimos 20 anos, deve ser realmente estranho, se não consegue diferenciar isso, né? É um livro que pode soar antiquado para muitos leitores. E eu acho que é isso, é propositalmente antiquado, né? Imagina uma carta escrevendo e alheio, blindado a certas transformações que podiam ter puxado a literatura dele numa direção ou noutra para aproximar mais do tipo de linguagem, de preocupação que a gente está acostumado a ler nos livros contemporâneos, inclusive de autores mais velhos, consagrados como ele, né? Então, mas eu gosto disso, né? Eu comecei a ler o livro e senti um pouco essa viagem no tempo, a uma estética, a uma sensibilidade que não se encontra mais. Então, isso eu achei legal. Como trama, né, como enredo, é um livro que parece que tem várias coisas acontecendo e não tão necessariamente tão bem, né, amarrados com uma harmonia tão completa, né? É um livro que tem etapas, assim, não no sentido que a Travessia, por exemplo, tem etapas. A Travessia tem mais ou menos 3 partes, né? Mas é tudo muito dentro de um todo coerente que continua tratando do mesmo conjunto de pessoas, na mesma região, na mesma época. E o Passageiro, ele muda de registro, né? A gente está falando enfim, em alguns momentos no início tem uma trama que é quase de um romance policial,
ou de mistério, de investigação, né? Que tem a ver com o sumiço de um avião que cai no mar. E o protagonista é um mergulhador que é contratado para resgatar, né, os destroços desse avião, porque não tem sobreviventes e tal. Então, daqui a pouco ele está lembrando das histórias do pai e da mãe dele, o pai dele era um cientista que trabalhou no Projeto Manhattan, na construção da bomba atômica, que já começa todo um elemento histórico, que daqui a pouco ele salta para uma reflexão mais filosófica, né, a respeito do que significou a criação da bomba. Daqui a pouco o personagem já está perdido numa divagação mais metafísica sobre se é possível conhecer o universo, se é possível conhecer as coisas. E aí, tipo, meu Deus, né? Ele vai te levando de um lado para outro. Aí a relação com essa irmã dele, que é uma relação incestuosa, de certo modo. De certo modo, não, né? Eles não chegam às vias de fato, depois que a gente lê os livros, mas são apaixonados um pelo outro, um amor proibido, né? Que eles não se sentem autorizados a levar em frente. E aí vai, né? E no final do romance do Passageiro, essa história é um pouco de investigação. Depois, no meio do livro, a gente tem um tipo de diálogo dele com aquele advogado e aqueles agentes do serviço secreto visitando a casa dele, perseguindo ele, que parece uma coisa tirada mais do roteiro de Onde os Fracos Não Têm Vez, né? E no fim do romance, tem uma jornada individual do protagonista, né? Do mergulhador, que acaba fugindo do mundo, se afastando de todos os conhecidos e acho que vai parar, se não me engano, na Espanha. Ele consegue um outro passaporte, troca de identidade. E aí temos uma narrativa dessa vida solitária dele, seus pormenores, né? Que é uma coisa muito semelhante ao que ele descreve no Suttree, por exemplo, que é esse romance que eu estou traduzindo agora. Então a gente tem um pouco no Passageiro uma certa colagem de diversos registros, né? Diversos estilos e temas que o McCarthy explorou na obra dele, mas sem a coerência, né? Aquela sensação de uma coisa redonda, potente pela sua solidez, né? Sem distrações, que a gente encontra nos romances anteriores dele. Então, por muitos motivos, eu entendo que muitos leitores cheguem nele e fiquem, talvez, levemente frustrados com o que encontram, né? Mas eu ainda assim acho um grande romance. Eu não coloco entre os melhores romances do Cormac McCarthy, mas eu acho que um romance mediano do Cormac McCarthy continua sendo um grande livro, né? Um livro cheio de sensações, experiências, provocações filosóficas, provocações de linguagem, né? Acho muito forte. E o Stella Maris, que eu li em seguida, quando saiu, para quem não conhece, né? O romance principal, talvez o romance grande, é O Passageiro, que tem 400 e sei quantas páginas. E o Stella Maris é um romance menor, tem 150, não me lembro quantas, que é para ler junto, né, digamos assim. Eles até podem ser lidos isoladamente, mas realmente tem muitas ligações. O personagem do Stella Maris é a irmã do protagonista do Passageiro, né? Que os dois são meio gênios, né? Os dois são superdotados e gênios da matemática e da física e tal. E são apaixonados um pelo outro. Mas a irmã, ela como é que é? Alucinações, né? Ela vê alucinações com um personagem muito estranho, que é um homem baixinho, assim, tipo um anão que tem nadadeiras de foca, e que fica aparecendo e fica armando para ela uns shows de menestréis, tipo uns shows de calouros para ela assistir, assim, e provocando ela, sempre contestando o que ela pensa, o que ela quer fazer, enfim, é surreal, né? E esse elemento da irmã conversando com essas ilusões que ela tem já aparece no Passageiro, né? E a gente sabe que ela foi internada, se auto-internou numa instituição para pessoas com problemas mentais, e ela tem esquizofrenia, paranoide, ou algo assim, esqueci exatamente qual é o termo, né? Diagnosticada, e ela sabe disso. Então a personagem tem um certo momento da trama desses dois irmãos em que me escapa o nome dele agora, não estou falando o nome dele porque eu esqueci, mas só O nome deve dele eu dizer. não vou lembrar, mas eu sei que ela tem esquizofrenia, ou pelo menos o livro é vendido como se ela tem Não, é o esquizofrenia. nome do irmão, enfim, que é o personagem principal. Eu me lembro de um monte de coisa, não me lembro do nome do personagem. Mas
tem uma fase da vida dele que ele tá na Itália, correndo, pilotando carros de Fórmula 2 na Itália, e ele tem um acidente, fica internado, e ele é dado como morto, né? E ele fica em coma e dizem que não vai sair do coma, né? E nisso a irmã resolve se internar de novo, achando que nunca mais vai ver o irmão, tal, que ele tá morto, né? E depois ela se internar, ela acaba tendo uma conversa, uma série de conversas com os médicos, os terapeutas que cuidam dela. E a gente sabe, isso não é um spoiler, porque as primeiras páginas do Passageiro são sobre isso, né? Que ela se mata, ela se enforca numa árvore. Só que o irmão acaba saindo do coma. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele descobre que a irmã se suicidou. Então tem essa coisa trágica, né? Um elemento trágico bem clássico, bem de tintas bem fortes, né? Da relação desses dois irmãos que são completamente apaixonados um pelo outro, são solitários e não se encaixam na sociedade, não, né? De outras maneiras, mas que apesar por vários motivos, começando pelo fato de serem irmãos, mas não só isso, né? Através também do seu destino e das coisas que acontecem na vida deles, acabam tendo essa consumação dessa relação nunca realizada e se desencontram, inclusive, no sentido de que, enfim, em termos de vida e morte, né, eles acabam se desencontrando e são fadados a nunca mais nem sequer conviverem, né? Então, essa dobradinha de romance está muito construída em torno disso. E Daniel, você mencionou, né, que provavelmente o McCarthy ele não estava apartado do mundo nesses últimos 20 anos, ele sabe o que anda acontecendo no mundo. Mas isso a gente supõe que nem isso é fácil da gente cravar de que maneira que ele está recebendo as coisas do mundo e como ele está reagindo a isso, né? Porque ele é uma figura bem misteriosa também, Uhum. bem reclusa, não? Sim, sempre foi, né? Ele tem uma biografia até bem obscura e tal. Mas o romance Suttree dá umas pistas, né? Porque a gente sabe que o livro é um pouco, pelo menos parcialmente autobiográfico, então é interessante de investigar a partir dali. Mas ele sempre foi, desde o início, um autor mais preocupado com as chamadas grandes questões, né? Do que com especificidades da vida, da sociedade contemporânea, né? Então a gente percebe lendo os livros do MacArthur que, embora eles tenham, obviamente, tenham temas, estejam situados em espaços geográficos e épocas históricas específicas, né? Inclusive, em alguns livros, o Meridiano de Sangue é considerado uma releitura, né, de como se deu a expansão para o oeste americano e, muito especificamente, na questão do genocídio dos índios, né? Foi considerado um relato literário que revolucionou a maneira como se visualiza essas questões. Então, não é que ele esteja também, a obra dele esteja desligada de questões concretas, né, históricas. Ela está ligada. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o grande barato dele como autor, né, aquilo que move ele a inventar a história, são aquelas grandes questões, né, tipo a morte, de onde viemos, para onde vamos. Mas, enfim, eu acho que a grande questão da obra do McCarthy é além da própria violência, que para ele é um tema onipresente, não tem livro dele que não seja sobre a violência, né, entre seres humanos e dos seres humanos contra outras criaturas também, é a nossa capacidade de compreender o mundo, né? Então, a temática dele é um pouco epistemológica, assim, né? O que a gente pode saber? O que é dado ao humano saber? O que a gente vai conseguir saber se encontrar o caminho para esse conhecimento? E o que não é possível conhecer, não importa como a gente tente chegar a esse conhecimento. E ele está sempre se debatendo com essa questão, né? Os personagens são, às vezes, indivíduos pequenos à mercê da violência dos grupos, da violência das nações, da violência da natureza, né? Da violência da morte, da decomposição inerente e da hostilidade inerente que ele enxerga na natureza, né? Mas estão tentando entender, às vezes, por que as coisas estão acontecendo. E os personagens dele costumam ter algumas convicções, em geral bastante estoicas, né, filosoficamente falando, mas nunca chegam a conclusões também plenas e sempre acabam morrendo ou entrando numa espécie de declínio, né?
da sua vida corporal, mental, não alcançando respostas, né? Mas se debatendo com as perguntas. E ele é um autor que não se desagarra dessa busca, né? Então, eu acho que se a gente vê O Passageiro, por exemplo, que é um livro que foi escrito nos últimos 15 anos e lançado no mundo atual, ele é um livro que ainda está, acima de tudo, preocupado com essas questões, né? Dessa vez ele não vai tanto nessa natureza mais primitiva, né? Nesse gótico sulista que o consagrou, e faz mais essas perguntas, investiga mais essas questões pela lente da ciência, né? E isso tem a ver com um dado da biografia dele, recente, que nos últimos 15, 20 anos, ele se aproximou de um instituto científico chamado The Santa Fe Institute, na Califórnia, e que é um think tank, uma instituição que reúne cientistas e gênios de várias disciplinas, mas principalmente ciências que se chamam de exatas ainda, né? Físicos, matemáticos, físicos teóricos, biólogos, neurocientistas. E ele se aproximou desse instituto e se transformou um sócio, né? Então passou a frequentar os debates e palestras e escreveu para publicações desse instituto. Então a gente sabe porque ele apareceu publicamente em alguns desses eventos e também por outros relatos, né? Que ele nessa etapa final da vida dele, ele acrescentou à sua formação, né, literária, cultural, um aprofundamento muito grande nas teorias mais modernas da ciência, né? E O Passageiro expressa isso, né? Essa empolgação dele com esses temas, essas visões, tendo não só mas um casal de irmãos que são os dois gênios da física e da matemática, né? Nenhum dos dois acaba seguindo a carreira de físico ou de matemático por razões diferentes, mas eles são gênios, né? E o pai deles também era um gênio da matemática que participou da equipe que produz a bomba atômica no Projeto Manhattan, junto com o Oppenheimer e todo aquele time de cientistas que durante a Segunda Guerra produziu a bomba atômica, né? Então ele liga esse interesse dele na ciência com essas questões metafísicas e existenciais maiores que preocupam ele, de várias maneiras, mas de uma forma muito, talvez, muito profunda com essa questão da bomba atômica, né? Há relatos da mãe dele, do pai dele trabalhando na concepção da bomba, e em muitas passagens do livro, os personagens conversando entre si deixam entender que a bomba atômica realmente selou o fim da humanidade, né? Ela foi mais de um personagem expressa essa opinião, né? As coisas só ainda não terminaram porque ainda não terminaram, mas assim, no momento em que a bomba foi criada, o fim da humanidade, da civilização, talvez de toda a vida no planeta, ele foi selado. Então, ainda não aconteceu, mas é uma coisa meio fatalista, né? Então, isso é um exemplo de como ele pega, eu acho, esse mergulho dele na ciência, e é muito curioso, né? A forma como a ciência aparece no romance é um pouco frustrante para o leitor leigo, porque como esses personagens dele eram geniais e eram, de fato, cientistas, né, muito brilhantes, ou pelo menos jovens, hiperdotados e muito versados nessa ciência, quando eles conversam sobre isso, eles não ficam explicando como funcionam essas teorias ou esses inventos de uma maneira suficientemente clara e didática que o leitor consiga participar. Eles falam entre eles mencionando nomes de pessoas, mencionando nomes de teorias ou de equações, e vão largando sem dar mais explicações, né? Então é muito impenetrável para qualquer leitor que não tenha lido pelo menos um punhado de livros de divulgação científica. E eu acho que tem camadas ali que são impenetráveis para qualquer um que não seja de fato um cientista da área. E isso também eu acho que vai parecer, vai ter um efeito diferente para cada leitor, né? Porque para muitos pode soar frustrante, irritante, né? E até pedante, num certo sentido, porque parece que o McCarthy está querendo insinuar que ele próprio sabe e entende muito mais do que ele provavelmente sabe e entende sobre esses temas, afinal ele não é um físico teórico, né? Mas para outros leitores talvez soe interessante, porque não deixa de ser verossímil, num certo sentido, que aqueles personagens conversem exatamente dessa maneira que está ali, né? No mundo real, no mundo
verossímil, essas pessoas não estariam se dando ao trabalho de mastigar o que elas estão conversando entre si para um leitor que está atrás da cortina escutando o que eles estão dizendo. Então, é complicado, né? E Eu o acho que leitor que se cada vire um leitor pouco vai também, ter né? um... acho que é isso também, o leitor que se interessou, quer entender mais, dá um Google, pega um livro, vai ler um livro sobre as teorias modernas da ciência que seja direcionado a leigos e tal. Então, é complexo, né? Não é realmente não é um romance que vai descer fácil assim para todos os leitores, e não é necessariamente que ele seja difícil, é que ele tem escolhas peculiares de criação, de narrativa, né? Que funcionam para uns e talvez não funcionem para outros. Mas eu acho que McCarthy é um autor que opera num nível já há muito tempo, né? De que ele faz o que ele faz. Tá nem aí. Realmente, se é o maior número de pessoas possível vai conseguir entender, entrar naquilo. Não me parece ser a preocupação dele. E a gente falou dessa figura reclusa que ele é, você já tinha comentado sobre a dificuldade de traduzir certos trechos da obra dele por conta da maneira que ele utiliza a linguagem e o vocabulário dele, que às vezes é inusual até para quem domina a língua inglesa e para quem vive na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Em algum momento você pensou ou tentou se comunicar com ele para falar sobre a tradução? Ou mais do que isso, em algum momento você Não, conseguiu falar com nem, ele, vocês já viraram grandes amigos e não falou nada até agora? não, nem me ocorreu, nem me ocorreu. Eu acho que ele realmente não tem como, assim. Ele não tá nem aí. Pelo menos Ele uma vive desculpa você no, tem, né, para tentar se ele, interessar. que eu saiba, o McCarthy não dialoga com tradutores, até onde eu sei. Mas eu confesso que eu não tentei, né? Não tentei. E não quero, na verdade. Eu não acho, porque assim, se abrir essa janela, aí a quantidade de coisas que eu teria para consultar com ele é tão gigantesca que é melhor nem começar, porque né, não dá nem para escolher o que eu gostaria de perguntar para ele. E claro que o cara não vai responder, mesmo que ele fosse muito generoso e tal, não estaria disposto a me atender mais do que um par de vezes para responder um número X de questões e deu, né? Então não adianta, né? Eu não acho que resolveria. Não. A questão de traduzir o Satri não é ter meia dúzia de dúvidas de coisas que eu não entendi. É uma questão que atravessa o romance inteiro, atravessa as quase 500 páginas do livro. É frase a frase. Mas assim, eu tô bem feliz assim com o resultado que está saindo. Eu acho que traduzir o McCarthy mais do que outros autores que eu traduzi, tem tem uma estratégia de tradução ali, embora seja prosa, que talvez seja tenha um pouco mais de afinidade com traduzir poesia, né, no nível da recriação do que a gente está lendo no original, né? Como eu li todos os livros do McCarthy, li alguns várias vezes, eu tenho essa voz dele em inglês na minha cabeça. E eu tenho um espectro de como ele deve soar em português em algum lugar da minha imaginação também. Então, traduzir ele tem dois desafios principais. Um deles é, de fato, saber do que ele está falando, em certas frases e certos termos, né? Que é uma coisa que com pesquisa eu, cedo ou tarde, acabo descobrindo. Pode demorar, mas eu acabo descobrindo. E aí tem um segundo momento que é pegar aquilo que está escrito e recriar em português de um jeito que soe Cormac McCarthy, né? Então, às vezes, isso implica, como em toda tradução, em se manter mais fiel literalmente ao texto, né? Tentar preservar as estratégias dele próprio em termos de sintaxe, de organização das frases, né? Mas às vezes me leva a tomar algumas liberdades. Então eu não saberia redigir uma cartilha assim de que tipo de decisão eu tomo para fazer a tradução, mas em cada parágrafo, em cada frase que eu chego, eu busco essa coisa, essa imaginação e essa abordagem em uma certa medida intuitiva para tentar sair do outro lado com uma frase que eu digo, tá, essa frase está soando como a frase em inglês soa quando eu leio ela, né? Sem ter hum, nada incorreto em termos de significado também, né? E, mas é como eu gosto muito da prosa dele, e é um prazer fazer, né? Embora eu avance lentamente, tá sendo prazeroso fazer, não é? Tem traduções que são difíceis de um jeito tortuoso, né? Que é um tormento, tipo assim, não aguento mais traduzir esse troço, porque tá difícil e não é um tipo de dificuldade que me encanta, que me absorve, né? Mas a dificuldade que o McCarthy impõe, é muito estimulante para mim. Então, apesar de ser difícil, eu acordo todo dia com vontade de traduzir mais umas duas páginas, eu tenho vontade de continuar. Tá Já sendo ótimo. tem data para sair e título em português?
Ou o título possível, pelo menos? O título é Sutri, porque é o Vai nome, manter? é o sobrenome do protagonista, né? Então não tem o que traduzir no título. Mas É, editorialmente, a companhia já falou que vai manter, porque pode não ter o que traduzir, mas eu acredito que pode ser sim. uma escolha editorial Vão colocar ter que brigar comigo para mudar. o sol Acho que também se levanta, qualquer coisa assim, sei lá. não, Qualquer bobagem que venha na cabeça. não vai acontecer. Eu duvido que vão mexer nisso. E se forem mexer, eu vou ser uma voz contra. Mas é pro ano que vem. Eu vou entregar no fim do ano, então é um livro comprido. Eu chuto que é para o segundo semestre do ano que vem. Mas quem pode responder é o Marcelo Ferroni, que é o editor. Ah, mas também responder agora o que vai ser o segundo semestre do ano que vem vale muito pouco. É melhor esperar sair Ele de não vai, ele verdade, não vai te porque. dizer, então não adianta. Mas eu chuto que no segundo semestre do ano que vem, talvez pinte. E para quem está nos ouvindo, ainda não leu o McCarthy, mas quer começar a ler, quais são os 2 ou 3 livros que você indicaria como porta de entrada? Boa pergunta. Eu acho que eu indicaria o Todos os Belos Cavalos e A Estrada, por serem, primeiro, 2 livros de temática bastante diferente, né? Todos os Belos Cavalos é um western, é um faroeste, e é o livro mais comercialmente aceitável, assim, do McCarthy, né? Ele tem inclusive um certo romance, mas que todas as características da obra dele acho que estão expressas nesse romance, que é maravilhoso. E tem o A Estrada, que já é um livro, é uma narrativa pós-apocalíptica, inclusive uma narrativa pós-apocalíptica tão impactante e original que eu acho que ela modificou as narrativas desse tipo depois da chegada do livro. Tudo que a gente vê de história pós-apocalíptica que está por aí hoje, inclusive série, Last of Us, qualquer coisa, pode ter certeza que, assim como aquele filme Extermínio criou o advento, né, ou pelo menos popularizou o advento do zumbi que corre, né, e desde então todos os zumbis correm, o A Estrada criou o tipo de paisagem pós-apocalíptica de tintas góticas e violentas, né? Que persiste até hoje na cultura popular. Da mesma maneira que os filmes do Mad Max tiveram essa influência antes, né? O The Road teve esse peso. E são Inclusive, eu livros acho que que... Diga. há uns 2 meses eu escrevi na coluna indicando para quem estava assistindo The Last of Us que lesse A Estrada. Eu acho que vai gostar e vai valer a pena descobrir o McCarthy para quem não conhece. E aí o terceiro romance, eu acho que eu já aí já daria um pulo e já indicaria o Meridiano de Sangue, que apesar de ser de fato um romance de uma leitura um pouco mais difícil, é um difícil que compensa, né? Eu acho que é um livro que eu sugeriria que todo mundo lesse ou tentasse ler, né? Se não gostar, larga, mas que desse uma chance a esse romance, porque é um dos grandes romances da história da literatura norte-americana, sem dúvida. E muito impactante, muito denso, muito violento, com personagens muito marcantes. O juiz Holden é um dos vilões, né? Um dos personagens que encarnam o mal mais potentes da história da narrativa, não falo nem de literatura contemporânea, assim, eu acho que realmente é uma figura dessas que vai ficar, né? Um personagem difícil da gente, inclusive, aprender exatamente o que que ele é, o que que ele quer, o que ele significa, né? Ele é enfim, tão ambíguo e a maldade dele é uma coisa tão cosmicamente entranhada que ele não pode ser reduzido a descrições simples, né? É um personagem que vale a pena conhecer. E um romance que realmente vale a pena, merece uma chance de ser lido. Ele recompensa. Eu sou muito adepto dessa teoria do leia, se não gostar, larga. Mas eu acho que o Meridiano de Sangue é um dos Principalmente casos que, assim, depois de uma leia, se certa não idade. gostar, larga, mas não joga fora. Guarda, tenta depois de uns 5, 10 anos, vale a pena tentar de novo. Exato, Que às vezes é o momento seu como exatamente. leitor que não tá batendo com o livro, que Quando um livro é muito aclamado, provavelmente tem um motivo para isso. Então, eu acho que tem autores que eu já dei 2 chances e quando a segunda, anos depois, não deu certo, aí eu decidi que não é para mim. Mas se o autor é aclamado, na primeira, às vezes pode ser a gente, né? Tem uma chance maior de ser o nosso. Não estamos preparados ou não estamos no momento certo para encontrar aquele estilo, aquele autor, né? eu já escrevi sobre isso Então, também. O 100 Anos de Solidão, eu fui me entender, eu acho que na quinta vez que eu tentei. Tentei a primeira vez com uns eu, 13, eu não 14 anos, consegui não ainda. foi, depois não foi, aí na Eu não pandemia que deu consegui ainda. certo. Então, esse é um que eu não consegui ainda, por exemplo, né? E aí Mas você é olhar e claro, falar, né? bom, esse aqui se eu não tô gostando, eu acho que o problema sou eu, não é o livro, porque A gente não pega um livro desses que tem né, essa história e diz que não, o livro está errado e eu tô certo, né? O
prudente é pensar que, enfim, talvez não seja para mim, ou talvez eu vou gostar quando eu conseguir ler de outra maneira, né? Mas então eu diria esses. Quem não leu nada, o A Estrada, o Todos os Belos Cavalos e o Meridiano de Sangue. E agora, saindo do McCarthy, e você, Daniel, o que você está preparando? Além da tradução, você lançou O Deus das Avencas em 2021, tem livro novo para vir? Como é que tá você na carreira no momento? Eu tô um pouco travado para escrever ficção nova desde que eu publiquei o Deus das Avencas e fiz uma série de tentativas de inícios de alguns livros, algumas histórias, nada engrenou. E até no final do ano passado isso estava virando uma fonte de bastante ansiedade para mim. E uma das formas que eu estou combatendo essa ansiedade é justamente trabalhando nessa tradução do Cormac McCarthy, que me absorve, né? Então eu não tenho muito espaço mental para cultivar a minha ansiedade, já que escrever e não conseguir não estava funcionando. Mas enfim, estou esperançoso de que logo vai rolar, porque não é a primeira vez na minha vida que demora um tempo para encontrar o projeto seguinte, né? E muitas vezes aconteceu de eu estar indeciso ou me sentindo incapacitado, e justamente ao me sentir tragado por um trabalho de tradução exigente, ou que tinha um prazo muito apertado, a incapacidade de ter tempo de escrever me fazia fazer com que a ideia viesse, né? Então eu estou esperando que esse ano eu consiga começar um livro novo, mas não tenho nada, não, nem um continho. Então, lamento aos que me acompanham, aí, os meus leitores, mas o que teve de novidade, que na verdade não é uma novidade, né, muito, foi o relançamento, né, lançamento de uma edição especial do Barba Ensopada de Sangue, Aham. meu romance que foi lançado originalmente em 2012, e Acompanhando as Letras fez uma linda edição comemorativa de 10 anos, que tem capa dura, tem um prefácio da Carol Ben-Simon, pós-fácio do Júlio Pimentel. Então, para quem não leu o livro ainda, ou quem gosta muito, tem essa vibe meio, talvez um pouco colecionadora, é um livro lindo, assim, de ter na estante também. E aí eu tô, inclusive, trabalhando mais na divulgação dessa edição comemorativa no momento do que propriamente num livro novo. Mas espero ter notícias mais interessantes nesse sentido na próxima vez que a gente conversar. A Carol, que é outra grande fã do McCarthy, eu lembro dela, A lembro o Carol né? Chechenesky também, né? Chechenesky, tem vários fãs aí. Para fechar o nosso papo, me indica um livro. Indicar um livro. Cara, eu acabei de ler um livro que eu gostei bastante, da Ana Paula Pacheco. Me corrija se eu tiverem me enganado, porque minha memória anda, mas pela Fósforo, chamado Pandora. Um romance bem legal, inventivo, que mistura a vivência e as angústias da pandemia com uma fabulação multiespécie, digamos assim, né? A protagonista é uma professora que está atravessando o isolamento, a quarentena, né, durante a pandemia, e entre questões pessoais lá de seu trabalho como professora e um caso que ela tem com uma moradora de uma ocupação, ela também tem relacionamentos com animais, né, mais especificamente um pangolim e um morcego, que eram os animais a quem foi atribuída em algum momento, né, em alguns momentos foi atribuído, talvez, supostamente, a origem, né, do vírus que se tornou coronavírus humano, né? E um livro bastante inventivo, instigante, acho que também socialmente muito lúcido e provocador, né? Foi uma boa surpresa. Recomendo. Pandora. Muito bom. Daniel, galera, muito obrigado pelo papo. Obrigado, Rodrigo, foi um prazer e fico à disposição aí. E é isso, leiam McCarthy, que vale, e torçam por mim para a tradução ficar à altura desse autor tão especial. E aí terei notícias no decorrer do caminho. Valeu, tchau. O Passageiro, traduzido por Jório Dauster, e Stella Maris, traduzido por Cássio de Arantes Leite, ambos de Cormac McCarthy, chega aos leitores pela Alfaguara. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.